I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom. And I'm sorry to everyone. I am so sorry for everything that has happened. Em 1994, 3 jovens precisavam fazer um documentário para um projeto da faculdade de cinema. Então, eles escolhem como tema uma lenda local do século XVIII, onde uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada de bruxaria em Blair, no estado de Maryland, Estados Unidos, que depois mudou o nome para a cidade de Burkittsville. Ela foi expulsa da comunidade e deixada para morrer na floresta, no inverno. E é nessa floresta que começa a treta. E, durante as gravações, esses 3 jovens desapareceram misteriosamente. 1 ano depois, a fita foi encontrada. E em 1999, essa história aterrorizou milhões de pessoas ao redor do mundo e mudou para sempre a forma como o cinema de terror seria feito. Nesse clássico 2R do mês, você vai mergulhar em todos os segredos, bastidores, polêmicas, curiosidades e, principalmente, mistérios reais por trás de A Bruxa de Blair, o filme que chocou geral aí nas salas de cinema e que virou lenda urbana. Meu. Não, e um marketing estratégico que deu muito certo, com direito até um falso documentário lançado antes do filme e que muita gente pensa que é real até nos dias de hoje. Iremos falar sobre isso e, é claro, né, fazer uma resenha sobre o final do filme, que muitos aí ficaram sem entender, né? Então, rodem a vinheta. Poucos filmes na história conseguiram transformar um orçamento tão baixo em um sucesso gigantesco como o Em Bruxa de Blair. E menos ainda conseguiram deixar o público tão confuso. Afinal, aquilo era real? Ou só um filme muito bem feito? Bom, tudo isso funcionou tão bem que quando saímos da sala de cinema, descobrimos que um amigo nosso assistiu o filme inteiro pensando que aquilo tudo tinha sido verídico. Eu queria tanto ter a sensação dele. Nossa, que da hora, né? Que foi, né? Aquele medão real. E foi exatamente isso que os diretores Daniel Myrick e Eduardo Sanchez planejaram. E conseguiram fazer, com virtuosismo. Cara. E o mais curioso disso tudo é que os atores principais, Heather Donahue, Michael Williams e Joshua Leonard, usaram seus próprios nomes. Nem interpretaram personagens fictícios. Muito bom. Meu. Eles não receberam um roteiro ali tradicional, né? Na verdade, foram deixados na floresta com câmeras na mão. Instruções mínimas, sem saber o que ia acontecer. Isso deu ao filme, um realismo brutal, né? Funcionou muito bem. Muito bem mesmo, cara. Tudo parecia improvisado, natural, e por isso ficou tão assustador, tão orgânico, né? E a cereja do bolo, depois do filme, eles tiveram que ficar um tempo desaparecidos, só para o público pensar que realmente aquilo aconteceu de verdade. O formato do filme também foi revolucionário, né? A técnica usada é o famoso found footage, ou a filmagem encontrada. Virou até um gênero cinematográfico. Aliás, é um dos meus preferidos. Meu também. A ideia é fazer com que o público acredite que está vendo imagens reais, registradas por pessoas comuns antes de desaparecerem ou morrerem, né? Ou os dois, inclusive. Esse estilo acabou se tornando febre no terror, influenciando muitos sucessos como Atividade Paranormal, REC, Cloverfield Monstro. São tudo pancadas, né, cara? Muito bom. Só pedrada no estilo found footage. Mas, em 1999, essa linguagem ainda era novidade. E pegou muita gente desprevenida, inclusive o nosso amigo aí. Vale lembrar que Bruxa de Blair deu o found footage vamos dizer assim, uma popularidade mundial, né? Mas não foram os pioneiros do estilo. Não. Antes disso, tivemos The Last Broadcast e o Holocausto Canibal, que eu não recomendo, não indicamos. Tem sacanagem com bicho de verdade. Bom, a trama é simples, mas extremamente eficaz. Como foi dito no início, 3 estudantes de cinema decidem gravar um documentário sobre uma lenda local, a temida Bruxa de Blair, que supostamente assombra a floresta de Black Hills,
nos arredores de Burkittsville, Maryland. Eles entrevistam moradores, recolhem relatos estranhos e entram na mata em busca de respostas. Aliás, é aqui que o final do filme é explicado. Falaremos disso daqui a pouco, mais adiante. Por um detalhe, né? Mas os três amigos logo se perdem. E a partir daí, o pesadelo começa. O filme inteiro é composto pelas próprias imagens que eles próprios gravaram antes de desaparecer. O mais legal de tudo é quando eles perceberam que o cigarro acabou, né? Nossa, aí os caras entraram em desespero. Aí, cara... E é aqui que vem uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Burkittsville é uma cidade real, mas a lenda da bruxa foi totalmente inventada pelos criadores do filme. Eles construíram todo um folclore falso para deixar tudo mais convincente. A experiência dos atores durante as filmagens foi extremamente intensa. Eles passaram 8 dias isolados na floresta, cara. Isso é dureza, hein? Com pouca comida, pouca comunicação com a equipe e enfrentando situações planejadas para deixá-los totalmente tensos. E aí que mora o segredo do filme, né? Durante a noite, sem eles saberem, a produção provocava sons estranhos, mexia nas barracas e deixava pistas para que os atores encontrassem. Então, o medo que vemos nas telas é super 100% real. Imagina se um ator ali tá armado. Pois é, cara. O barulho de passos durante a noite e a icônica cena da barraca tremendo foi feita com os diretores, andando em volta da barraca e sacudindo a estrutura à força, sem aviso. Nenhum. O grito desesperado dos atores era real. Mostra aí, editor, o que foi? Go fucking go! Ritter, por exemplo, né, teve verdadeiras crises de pânico durante as gravações, cara. Tudo isso foi gravado no Seneca Creek State Park, uma floresta real em Maryland. Tudo com muito cuidado para parecer que os estudantes realmente estavam sozinhos e sem salvação. E a fórmula mágica do sucesso, sem sombra de dúvida, foi o marketing genial e macabro por trás do filme. Parabéns, caras. Velho. Antes da estreia, foi criado um site oficial onde os 3 jovens eram listados como desaparecidos de verdade. Inclusive, o link do site, que ainda funciona até hoje, está aí na descrição. Fotos e cartazes foram espalhados como se fossem de pessoas reais sumidas. Os atores até foram proibidos de dar entrevistas públicas. Não, e como a gente disse, né, eles tiveram também que ficar desaparecidos por um longo tempo depois da estreia do filme, pro pessoal continuar acreditando na parada, velho. Enfim, o filme era vendido como um documentário autêntico. Resultado de tudo isso, muita gente saiu do cinema acreditando que tinha assistido a um caso real de desaparecimento. Bom, nem vamos citar mais o nosso amigo. Deixa quieto. Beleza? Aquele trouxa desse... E o mais insano é que o público não teve tempo de desconfiar. Um mês antes da estreia foi exibido na televisão um documentário chamado The Curse of Blair Witch, com 40 minutos de duração, no canal Sci-Fi. Ele mostrava com imagens antigas, entrevistas falsas e depoimentos de historiadores. Uma suposta investigação sobre a lenda da bruxa. Inclusive, no começo do episódio, nós mencionamos o nome da bruxa. Mas por que a gente sabe? Porque foi revelado neste documentário. No filme nem menciona isso. E nesse documentário também é relatado que depois de muito tempo sem acontecer nada, 3 jovens desaparecem e as suas fitas VHS foram encontradas. Tudo inventado, claro. Que papo furado, né? E todo mundo caiu, né? Mas parecia tão real que até hoje tem gente que jura que assistiu a um caso verdadeiro. Inclusive este documentário, né? Os bastidores do filme também guardam segredos bizarros. A produção enterrou pistas e objetos macabros para os atores encontrarem. Aquelas pilhas de pedra, né, que tem no filme, símbolos nas árvores, foi tudo colocado de surpresa. Não tinha nada ali no roteiro, ninguém leu sobre aquilo. Heather Donahue ficou tão marcada pela experiência que abandonou a carreira de atriz. Cara, é verdade isso? Cara. E depois disso, ela virou cultivadora de maconha para fins medicinais. Precisa dar uma relaxadinha, né? Foi até além.
Durante a cena final, seus gritos desesperados são reais. Afinal, ela não sabia o que ia encontrar na cabana. E quando ela encontra o Michael de costas parado no canto do porão da cabana? Nossa, velho. Essa cena remete a uma das histórias contadas por um dos moradores no início do filme. Ele comenta brevemente sobre um serial killer que viveu lá nos anos 40. Seu nome era Rustin Parr, um eremita que se isolou naquela cabana e, após ouvir vozes, passou a sequestrar crianças da cidade e levá-las até lá. Inclusive, no site tem a história dessas 7 crianças desaparecidas. Eles criaram até isso daí, cara. Foi tudo, não deixou nenhuma ponta solta. Bem louco, bem louco. Bom, ele fazia com que uma criança ficasse de costas para o canto da parede enquanto matava a outra. Porque ele dizia que não suportava os olhos delas olhando para ele. Então por que levava a criança pra lá então, meu? Isso é muito marcante no final da Bruxa de Blair, quando o personagem Mike é visto parado de costas para a parede antes do corte repentino da câmera. No falso documentário que foi publicado antes do filme, eles vão mais a fundo nessa história. Dizem que o Rustin Parr aí tinha sido influenciado ou possuído pelo espírito de Ellie Kedward, a lendária Bruxa de Blair. O próprio assassino, durante a interrogação com a polícia, afirmava ouvir vozes e sentir uma presença maligna. Indícios de que agia sobre forças sobrenaturais. Olha como o documentário e o filme se completam. Cara. Ou seja, Michael provavelmente foi posicionado ali pela entidade, enquanto Heather era a próxima da fila. Por isso que logo quando ela vê o Michael, a câmera dela cai no chão. Já foi os dois. Tchau. Apesar de não mostrar nenhum monstro, nenhuma bruxa, nenhuma gota de sangue, o filme apavora. O terror real aqui é naquilo que não é mostrado, e sim naquilo que é imaginado. E foi exatamente isso que fez a Bruxa de Blair se tornar um fenômeno global. Bom, Bruxa de Blair redefiniu o terror psicológico. Deu origem a um novo gênero que abriu as portas para produções independentes com orçamentos baixos. E provou que, com criatividade e boas ideias, é possível fazer história sem efeitos especiais caros, né? Sem precisar mostrar o vilão. É igual o Território 2R. Pô, exatamente. E quando falamos de orçamento baixo, para você ter uma ideia, o filme custou $60 mil. Não, tem fontes aí que dizem que foi até menos. Pode crer. E arrecadou 250 milhões ao redor do mundo. Uma aula de como transformar câmera tremida no meio do mato em ouro. Olha o tanto os caras ganharam de dinheiro, velho. Você pode não acreditar em bruxas, mas em 1999, milhões de pessoas saíram do cinema em estado de choque, com medo de entrar numa floresta. Eu já tinha antes. Depois então? A Bruxa de Blair é um clássico arrebatador e será redescoberto por muitas gerações de cinéfilos. Se você não assistiu, demorou, hein? Demorou. E quando você assiste a um filme assim hoje em dia, agradeça a Bruxa de Blair. Sim, o Bruxa de Blair de 1999. Que fique bem claro. Porque é o de 99. Nossa, o 2 é uma bomba e o remake, então, não gostei. E aí? Você teria coragem de passar uma noite na floresta da Bruxa de Blair? Comenta aqui embaixo, diga aí o que você acha. E se curtiu esse vídeo do Clássico 2R, deixa seu like aí, comenta aqui embaixo. Compartilha, divulgue aí pro algoritmo dar uma força aqui pra gente. É verdade, cara. E mais um filme aí no Clássico 2Rs, né? A gente tenta escapar do terror, mas falando do Batman no outro, né? Pois é. Do Batman, né? Tem o do Lobisomem Americano em Londres também. Se você não viu, galera, tá perdendo tempo. O terror, a gente não quer, mas ele permeia o canal. Filmes que tem mais curiosidade são os de terror, né? Tem o do Três Solteirões e um Bebê também, que tem aquele negócio do... assustador. Atrás da cortina, Sim, vamos falar. Vamos falar. Mas que fique claro, não somos um canal de uma nota só. Exatamente. Dito isso, Heavy Metal sempre!